Domingo foi de eleições, os portugueses deram a vitória à Aliança Democrática e por isso fazemos agora uma mini edição especial do Fora do Baralho. Connosco estão a Susana Peralta e o Luís Aguiar Conraria. A moderação é da Carla Jorge de Carvalho. A AD venceu as eleições, mas a margem mínima de vantagem sobre o PS e os 48 deputados do Chega deixam tudo em aberto sobre cenários de governabilidade. Quer isto dizer que os nossos dados vão ter muitas jogadas para analisar. Bom dia, Susana Peralta e Luís Aguiar Conraria. Vamos já aos vossos primeiros naipes e começamos com paus que a Susana quer dar para a confusão que se verificou ontem entre AD e ADN. Parece-te que houve eleitores que se baralharam, Susana? Olá, bom dia Carla e bom dia Luís. Quero dizer, o ADN nas eleições anteriores, em 2022, tinha 10.911 votos e ontem teve quase 100 mil, ou mais de 100 mil, já não, teve 100 mil votos, 100.044 votos. Enfim, estamos a falar de uma multiplicação por 10 do número de votos, portanto é o crescimento mais espetacular provavelmente de um partido na nossa democracia. Claro que nós não podemos garantir que tenha sido tudo confusão, mas é bastante provável que tenha sido esta confusão. E quer dizer, e aqui os meus paus são para o maior partido da oposição, um dos principais partidos da nossa democracia, membro do Partido Popular Europeu, que tinha justas ambições a ganhar as eleições. Qual é o grau de amadorismo desta gente? Qual é o grau de amadorismo desta gente de não ter lá ninguém? Será que tivesse pensado nisto? Quer dizer, quando quiseram, andaram a ver e tal, agora vamos coligar, não vamos coligar, vamos aqui arranjar uma sigla para a coligação. Claro que a AD tem um valor simbólico e não sei o quê, mas quer dizer, ninguém se lembrou, ninguém foi ver que havia um partido que tem prioridade, como é evidente, sobre a coligação, que já se chamava ADN, que havia inclusivamente o risco de aparecer em primeiro lugar nos boletins de voto. Portanto, há aqui um grau de amadorismo, de facto, da nossa maneira de fazer política em Portugal, que é confrangedor e que neste caso pode ter custado alguns deputados à AD, que precisa deles como de pão para a boca, não é? Estamos aqui, eles estão a contar voto a voto, não estão com uma margem de 10 ou 15 deputados sobre o PS. Aliás, Montenegro, durante a campanha, por muitas vezes chamou a atenção dos eleitores para a diferença entre a AD e o ADN. Crees que mesmo assim houve eleitores que se enganaram no boletim de voto? Quer dizer, é o que estava a dizer toda a gente, é Sim. O que a própria AD disse. Nós, não sei, talvez os estudos pós-eleitorais possam vir a fazer essa pergunta. Por outro lado, é verdade que, por exemplo, na Madeira, como não havia ADN, não havia AD, peço desculpa, havia ADN, pode-se tentar perceber qual é a diferença. Enfim, vai haver algumas análises que vão poder ser feitas para verificar isso, sendo que estão sempre imperfeitas. Mas quer dizer, vamos lá ver, como é que se explica que o partido multiplique por 10 o seu número de voto e depois há esta Não, é perfeitamente claro, os distritos onde onde a AD teve mais votos foram também os distritos onde o ADN teve mais votos. O ADN ficou em quarto lugar em Bragança, em quinto lugar na Guarda. Quer dizer, claramente há uma correlação entre a votação da AD e a votação do ADN. Portanto, isso que não há aqui dúvida nenhuma de que houve confusão de votos. E por isso a Susana quer... Sim. Mas repara, Carla, não, quer dizer, como é que já tinham feito a asneira de ter uma AD? Pai, quando repararam que era assim, como é que não foram às zonas menos instruídas do país? Porque no fundo é assim que se faz política nos países onde a política é feita de forma profissional, é ver os locais onde com maior probabilidade, zonas menos instruídas, com população mais idosa, e ir porta a porta, ou mandar cartas especificamente, por exemplo, ver o lugar da AD e do ADN no boletim de voto, porque também não era igual em todos os sítios do país, em todos os círculos eleitorais, e fazer um facsímile daquilo e enviar porta a porta. Enfim, há todo um mundo de coisas que podiam ser feitas e quer dizer, parece que, olha, escolhemos a AD e ninguém reparou. Há aqui um circuito de nabice, percebes, e de amadorismo que é confrangedor em 2024, numas eleições em que temos o Chega a chegar a 48 deputados, talvez 49, vamos lá ver o que é que acontece com a imigração. Vamos ver, faltam ainda esses 4 deputados, estão atribuídos os paus para esta confusão entre estas duas siglas. Luís, queres dar copas para o Chega e para o Livre? Para ti e na tua análise são de facto estes os partidos que saem vencedores das eleições?
Claramente são os dois grandes vencedores da noite, quer dizer, e o maior de todos, sem qualquer comparação, é evidentemente o Chega. Mas o LIVRE penso que finalmente conseguiu ter um grupo parlamentar, bem, pelo menos diria que há a imagem que corresponde à qualidade do seu discurso político, e isso, de certa forma, é uma espécie de justiça que lhe é feita. E nós, durante muitos anos, assistimos à situação ridícula do LIVRE estar sempre a pedinchar coligações, quando era absurdo, porque não tinha votação nenhuma e, portanto, era claramente um pedido para lhe entregarem lugares, e neste momento eu diria que ganhou o seu direito a entrar em coligações com o PS, e penso que, na verdade, se houver eleições daqui a 6 meses ou daqui a um ano, ninguém vai ficar admirado se o PS aparecer coligado com o LIVRE. Aliás, quer dizer, nós estamos aqui a dizer que a AD ganhou as eleições, o PS para já tem tantos deputados como o PSD. Vamos ver como é que corre o círculo da imigração. Portanto, se o PS tivesse aqui aparecido coligado com o LIVRE, tinha claramente ficado à frente, e ninguém no país inteiro vai achar estranho uma coligação PS-LIVRE. Não é? É daquelas coligações que é tão natural como a do PS com o CDS. E, portanto, acho que sim, que finalmente o LIVRE ganhou o seu estatuto de partido que pode ambicionar ser parceiro. O caso do Chega é óbvio, não é? Portanto, passou para 48 deputados, vamos ver se não aumenta um ou dois com os círculos da imigração, não há quaisquer sondagens nos círculos da imigração, portanto, não estamos aqui bastante às escuras. Mas, quer dizer, isto é uma votação absolutamente esmagadora, 48 deputados. E também diria que o Chega ganhou o seu direito a dizer que não viabiliza um governo que não conte com ele. Quer dizer, quando tem uma votação tão expressiva, quando é um partido tão importante da direita, digamos que em cada 5 votos que houve na direita, 2 foram no Chega. Portanto, é uma coisa brutal, quer dizer, 40% quando diz um governo que não conte com o Chega, queres dizer que o Chega pode exigir fazer parte do... Claro, que o Chega pode exigir fazer parte do governo, ter um ministro, por exemplo? E tem todo o direito, ou seja, tem todo o direito de exigir. E a AD vai ter o direito de dizer que não, porque foi a sua promessa que disse que não. Só que a questão para mim era um bocado que se o governo cair agora ou nas próximas eleições ou no próximo Parlamento, sobre quem é que vai incidir o ónus da culpa da instabilidade? E se o Chega tivesse 12, 13, 14%, se calhar o ónus caía sobre o Chega. Agora, neste momento, com uma votação tão expressiva, não acho que caia sobre eles. Acho que eles estão no seu direito de votar contra qualquer solução de direita que não os inclua. Acho que ganharam esse direito. Portanto, tornaram-se um partido incontornável. De facto, estamos aqui, parece que a evoluir de um bipartidarismo para um tripartidarismo, em que o Chega não pode ser ignorado. E, portanto, sim, o grande vencedor da noite é o Chega. E já agora, o grande aliviado da noite é o Pedro Nuno Santos. Aliviado porque? Aliás, eu acho que só a forma como ele foi fazer o discurso, em que entregou logo a vitória à AD, quando neste momento eu diria que há 50% de hipótese da bancada com mais deputados ser a do PS. Mostra relativamente ao PSD e não à AD. A AD é quase impossível, não é, Luís? Sim, mas Sim. Não, estamos de acordo. Susana, a lei eleitoral é clara. As coligações cessam no momento da contagem dos votos. Portanto, a partir de hoje deixou de haver AD. Acabou-se. Não, eu sei. A não ser que o PSD e o CDS... Não, mas é importante para os nossos ouvintes perceberem isto. A lei eleitoral é clara. A lei eleitoral é clara. A coligação acabou. A não ser que o PSD e o CDS anunciem uma fusão, neste momento o que temos é um grupo parlamentar do PSD e um grupo parlamentar do CDS. E o grupo parlamentar do CDS tem 2 deputados e o grupo parlamentar do PSD tem o mesmo número de deputados que o PS, exatamente. 76, neste momento. E já lá vamos, porque isto coloca também um papel muito importante para o Presidente da República. A análise que vai fazer, mas já lá vamos. Sim. Mas estava-te a dizer, portanto, a forma como o Pedro Nuno Santos entregou logo de imediato e de mão beijada a vitória à AD mostra que ele percebeu que não podia ser governo nestas condições. Quer dizer, se isto para a AD vai ser muito difícil, quer dizer, se invertermos o resultado, imaginámos que era o PS a ser governo com uma situação destas, quer dizer, seria impossível, não aprovariam nenhum orçamento garantidamente. E mesmo assim vamos ver com a AD como é que vai ser.
mais difícil neste momento ter condições de governabilidade do que ser o líder da oposição. Estamos a falar em discursos já conhecidos os resultados eleitorais. A Susana traz mais um naipe de paus. O discurso de Nuno Melo, porquê é que te merece paus, Susana? Porque foi ridículo, quer dizer, foi um discurso glorioso do regresso triunfante do CDS ao Parlamento e não sei o quê. Foi uma falta de noção, uma certa falta de humildade. Enfim, não foi muito grave, na verdade, mas quer dizer, vamos lá ver, os dois deputados do CDS que entram, Nuno Melo e Paulo Núncio, entram claramente atrelados a Montenegro. Quer dizer, a probabilidade de, num contexto daquilo que aconteceu ontem no espectro direito, com o Chega a arrebatar uma vitória estrondosa, a probabilidade, dizia eu, do CDS sozinho ter tido alguma relevância política era nula, completamente nula, e portanto aquele discurso vitorioso, em tom vitorioso de Nuno Melo foi bastante absurdo, mas eu também não lhe quero dar mais importância do que aquela que ele tem, portanto vou deixar o meu naipe por aqui. Eu posso só acrescentar aqui... Não, diz Luís, eu depois também queria falar do Pedro Nuno, mas diz tu primeiro. Não, aqui só uma conta, quer dizer, claramente os votos que a AD perdeu para o ADN mais do que compensaram os votos que potencialmente poderiam ter ganho com o CDS. Aliás, pelas minhas contas, perderam 2 deputados. Perderam o deputado de Viseu e perderam o deputado de Coimbra. Perderam um deputado para o PS e um deputado para o Chega por causa da existência do ADN. Portanto... sim, é que nem sequer contribuíram nada. Mas continua, sim. Susana. Não, eu queria só voltar ao teu tema do Pedro Nuno. Quer dizer, o Pedro Nuno Santos obviamente percebeu que no momento político destes, a posição confortável é obviamente a posição da oposição e portanto ele estava feliz da vida. Aliás, eu arrisco-me a dizer que o Pedro Nuno, que tem aparecido pouco natural, um pouco crispado, não crispado estávamos a falar, mas com uma certa tensão, até no olhar, até facial, ele ontem estava com um grau de descontração, de simpatia, estava muito mais claro na sua mensagem política. Portanto, Pedro Nuno Santos correu lindamente, ele está feliz e pronto, e até falou, parece-me, quando ele disse, boa, e o PS agora tem que se reinventar, não foram estas as palavras, mas pronto, no fundo também até reconhecer quase como se Pedro Nuno Santos reconhecesse que a cura da oposição vai fazer bem ao PS e que ele está ali para levar isso. Enfim, vamos lá ver qual é o talento político que tem para isso, mas de facto Pedro Nuno Santos era um dos homens felizes da noite, isso não tenho nenhuma dúvida. Um líder da oposição muito, muito aliviado e agora se calhar com mais possibilidade de cortar com o passado de António Costa, chamemos-lhe assim. E depois de termos estado aqui 4 meses intensos a discutir todos os cenários possíveis, estamos com dados concretos, não sei se este cenário foi perfeitamente avaliado. Como é que Luís Montenegro agora vai conseguir esta tarefa de governar, mantendo o mantra da campanha do não é não com o Chega? Luís, o que é que te parece? Eu estava calado porque acho que, quer dizer, não consegue. Não consegue, portanto, não vai conseguir. A manterem-se as atuais promessas e as atuais garantias, vai conseguir formar governo, não irá passar uma moção de rejeição no Parlamento, também não irá avançar com uma moção de confiança, isso também seria provocatório, porque é óbvio que cairia logo, e acho que as pessoas, e acho que o eleitorado o penalizaria se fizesse isso, mas a verdade é que a probabilidade de conseguir governar e de conseguir aprovar orçamentos ele está totalmente dependente de uma forte oposição à esquerda e de uma forte oposição à direita, que obviamente vão mandar o governo abaixo quando as sondagens indicarem que lhes é vantajoso mandar o governo abaixo. Portanto, eu confesso, nós já conversámos sobre isto várias vezes, até em vários programas de fora do baralho. A mim não me incomoda muito ter um governo que não consegue governar. Como eu acho sempre que eles fazem mais mal do que bem, o não poderem fazer nada não é uma coisa que me choque e que me preocupe. Portanto, a solução belga não te assusta? Não me assusta nada. Aqui a única coisa que me chateia, de facto, também mais vale sermos transparentes, não é? A única coisa que me chateia é esta subida vertiginosa do Chega. Agora, o não governar não é nada que me preocupe. Mas pronto, acho que vamos ter eleições no próximo ano, provavelmente, ou pelo menos vamos ter eleições quando convier ao PS e ao Chega, ou seja, na pior altura possível para o PSD. Portanto, Susana, também te parece que o poder nesta altura está nas mãos do Partido Socialista e do Chega? Parece-me que o Montenegro está numa situação de enorme fragilidade,
porque de facto pronto, o que vai acontecer neste momento é que não vai haver orçamento retificativo, porque aí começavam logo os seus problemas, portanto ele vai governar com com o orçamento que o PS aprovou até ao final deste ano, não é? Repara que o debate orçamental começa verdadeiramente agora em abril, mas como é uma. Na verdade, porque o nosso debate orçamental é biatápico e começa agora com a lei das grandes opções e com o programa de estabilidade. No entanto, felizmente neste caso, eu tenho andado há tantos anos a dizer que nós devíamos dar muito mais atenção a esta primeira etapa do que à segunda, mas felizmente como a nossa atenção mediática não está concentrada nesta primeira etapa, esta agora vai começar, parece-me, de maneira razoavelmente discreta e suave para Montenegro, mas quer dizer, depois vêm as eleições europeias e tal, depois vamos de férias de verão, o país vai a banhos e depois quando voltar em setembro vai ser muito difícil, porque repara, Montenegro, obviamente, ele ontem o que disse foi, parece-me bem, de uma perspectiva de regime, enfim, semi-parlamentar, ele vai chegar, vai negociar, vai estar aberto, não é? Portanto, ele tem ali uma certa configuração parlamentar e os partidos terão a oportunidade de sugerir ideias, certamente, para o Parlamento, depois em troca de abstenções ou de voto a favor, e vamos ver como é que a correlação de forças já agora se vai manifestar no momento das europeias, que me parece que vai ser também um momento importante. Agora, o problema disso é que, repara, se ele fizer alguma concessão, por pequena que seja, ao Chega, para o Chega se prestar a viabilizar o orçamento, pois obviamente que depois André Ventura vai cantar de galo com isso. E provavelmente lá está legitimamente, porque ele é um dos grandes vencedores da noite e de facto tem 41 grupo parlamentar sólido, até ver, mas em termos de números certamente de 48 deputados, e vai ser muito difícil depois a Montenegro dizer, quer dizer, contra a esquerda e contra o próprio Chega, dizer que está a governar sem o Chega, ou pelo menos sem um apoio parlamentar do Chega. Pronto, portanto, obviamente, quer dizer, vai ser muito complicado, porque eu vejo Montenegro numa situação de grande fragilidade e devo dizer que enquanto democrata custa-me, porque de facto ele tentou, portanto ele veio com um discurso claro, os Açores correram-lhe bem desse ponto de vista e portanto ele conseguiu, digamos, solidificar na opinião pública esta ideia do não é não, mas claramente a opinião pública, enfim, os eleitores não o acompanharam nesse não é não e de facto isto deixa Montenegro numa situação complicada, mas sobretudo deixa o país numa situação muito complicada e isso é um resultado que não é bom para todos nós. E isto leva-nos agora ao pivô principal, é o tempo do Presidente da República. Os resultados e esta aparente ingovernabilidade com que nos deparamos podem permitir-nos avaliar a decisão do Presidente da República. Fez bem ou não em convocar eleições antecipadas? Podemos ir também por aí, Luís Aguiar Conraria? Bem, eu não acho que se possa avaliar a decisão dele por estes resultados. Por estes resultados. As pessoas votam como querem. Não é? Quer dizer, nós estarmos a dizer que a decisão dele é errada porque não gostamos do resultado, quer dizer, é um disparate. Quer dizer, se eu fosse do Chega, estava aqui a dizer que ele tinha feito maravilhosamente. Acho que a análise tem de ser feita sem essa base, aliás. E, portanto, eu olhando para as decisões de Marcelo Rebelo de Sousa, eu acho que convocar eleições nesta altura, depois do governo se ter demitido, era absolutamente inevitável. Portanto, eu quase que nem vejo aqui uma decisão, não tinha hipótese. Quer dizer, a ideia de ter o Mário Centeno como primeiro-ministro durante 2 anos era absurda. Quer dizer, daqui a 2 anos íamos ter, se calhar, o Chega com 25% dos votos, quer dizer, perante um governo desses. Não, era uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, só mesmo na cabeça de alguns socialistas é que cabe a ideia de Mário Centeno ter sido primeiro-ministro agora, sem ter sido eleito, sem nunca ter ido a votos, por aí fora. Agora, eu acho que a decisão errada do Presidente da República foi há 2 anos, quando convocou as eleições porque o orçamento não foi aprovado. Essa altura eu acho que foi errada. E depois, claro, e voltamos sempre ao mesmo discurso, não é? Como as eleições deram maioria ao PS, veio-se a dizer, as eleições mostraram que o Presidente tinha razão. Não tinha razão nenhuma, ele convocou eleições sem nenhum motivo para isso. É perfeitamente normal um orçamento de chumbar e o que o Governo tem de fazer é renegociar com os partidos da oposição. Depois, se à segunda ou à terceira voltasse a chumbar, ainda se compreendia que mandasse um governo abaixo, não à primeira dificuldade que o governo enfrentou. Portanto, eu acho que o erro de Marcelo foi há 2 anos e não agora. Agora é inevitável. Susana. Sim, eu devo dizer que eu sou daquelas pessoas que também andei a dizer que, claro que era inevitável e que Marcelo devia dissolver naquela altura. E devo dizer que neste momento tenho uma visão mais mitigada. Estou de acordo com o Luís que ela não deve depender do resultado, mas o que eu julgo é que no período mais conturbado, com um Parlamento mais fragmentado,
que se avizinha em Portugal, vai ser de facto necessário mudar a prática política e permitir uma coisa mais à inglesa, não é? Repara que o Primeiro-Ministro e Primeira-Ministra britânicos foram mudando sem eleições, não é? Até para fações, enfim, do Partido Conservador razoavelmente contrárias àquela que lá estava antes. Portanto, eu acho que a solução Mário Centeno era uma péssima solução. Mário Centeno não devia ter ido do Governo para o Banco Central e não devia saltar do Banco Central para o Governo. Mas, quer dizer, mas certamente havia outras pessoas dentro do PS que podiam e por que não já agora pegarem pessoas que estão no Parlamento e que, portanto, por isso têm uma legitimidade política. Portanto, eu acho que em face do que está a acontecer ao nosso sistema político, vai ser preciso, de facto, nós começarmos a considerar nós e certamente Belém, não este presidente, que este já não vai conseguir dissolver grande coisa, mas enfim, quem o substituir. Quer dizer, Marcelo neste momento tem as mãos um bocado atadas, não é? Em termos aqui dos prazos desta coisa toda. Com os calendários de outras eleições. Pronto, e tudo. É nesse sentido que eu estou a dizer. Mas de facto vai ser preciso mudar aqui um bocadinho o nosso ângulo de análise e passarmos para um contexto mais em que vemos realmente o Parlamento, temos aqui isto, vamos tentar ao máximo fazer todos os possíveis para isto durar 4 anos, procurando aqui soluções de diferentes geometrias. E desse ponto de vista eu devo dizer que eu própria já revejo a minha posição relativamente a novembro, portanto teria sido certamente possível. E isso também nos permitia já agora acabar com estas situações. Mas desculpa, aqui estás a esquecer do contexto. Aqui estás a falar de um contexto em que isto cai por investigações da Procuradoria, em que já vários ministros, secretários de Estado e presidentes de Câmara do PS estão indiciados. Quer dizer, fica a ideia de que... Também há ali a ideia de que no PS já não é possível formar governo. Sim, Luís, tens razão. Eu percebo. Não, percebes? Eu estou a dizer que eu estou a mudar de opinião, ainda não tenho essas ideias muito claras, mas queria só dizer mais uma coisa. Mudar esta maneira de pensar e esta maneira, no fundo, de gerir um bocado esta maior instabilidade necessariamente em que vamos viver nos próximos anos e talvez décadas, é também uma forma de não fazermos estes absurdos, de termos pessoas com suspeitas de corrupção graves, e aqui até estou a falar mais de Miguel Albuquerque, mas também António Costa, não é que ele seja suspeito de corrupção, mas enfim, caiu no meio deste pântano de corrupção a que o Luís já aludiu, e que estas pessoas peçam admissão, se aceita admissão e depois continuem em gestão durante vários meses. Portanto, claramente, Marcelo pelo menos devia ter tirado de lá António Costa e posto outra pessoa no lugar dele, e devia fazer, obviamente, enfim, o representante da República devia ter feito a mesma coisa na Madeira, e tudo isto tem a ver com esta lógica muito personalizada e muito primeiro-ministrada, muito relativa ao primeiro-ministro, como nós vivemos as eleições legislativas. Eu acho que vamos mesmo ter de mudar a nossa maneira de olhar para isto, senão o país vamos andar de a fazer eleições todos os anos, quer dizer, não pode ser, não é? Portanto, vai ser preciso, de facto, uma maior maleabilidade na maneira como nós olhamos para os resultados eleitorais, como os próprios partidos depois se comportam na Assembleia, em termos de alianças tácitas, implícitas, abstenções, mais limianos, como o Luís já disse várias vezes, mais orçamentos limianos, e também da parte de Belém, uma maior capacidade para olhar para a composição parlamentar e procurar ao máximo extrair daí soluções. Quer isto dizer que entramos mesmo num novo ciclo político com muitas jogadas para analisar. Susana Peralta, Luís Aguiar Conraria, muito obrigada por este mini Fora do Baralho. Vamos ouvir-vos com mais tempo e aos outros ases na sexta-feira. Uma boa semana.